O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é: prepare-se para o inverno. Quem aqui gosta de inverno aí? Amém? Alguns? Olha só, não são todos, né? O inverno neste ano começa, se eu não me engano, dia 20 ou 21 de junho, e esse final de semana já está dando uma amostra, né? Quem aí dormiu, tirou um soneca de tarde aí depois do almoço em casa, é gostoso com esse friozinho, ainda mais com essa chuvinha, né? E o inverno, ele, para isso, para quem está preparado, para quem está aquecido, ele é algo bom. Mas o inverno, ele representa uma época, um período de frio, de esfriamento. Representa uma época de, muitas vezes, de escassez, muitas vezes até de morte, para quem não consegue se aquecer, para quem está em lugares muito frios. A Bíblia mesmo, ela fala, tem um texto que fala sobre a formiga, e ela fala que a formiga, ela dá a formiga como um exemplo de trabalho, quando a formiga ela se prepara no verão, para ela poder sobreviver no inverno. Ou seja, ela usa o período do verão para que ela esteja trabalhando, juntando a sua comida, e então quando chega o período de frio, ela está preparada para ela poder passar então por aquele momento para suportar então o inverno. A verdade é o quê? É que quem não se prepara para o inverno acaba sofrendo, né? Nós, lá em casa pelo menos, quando começou a querer esfriar, nós já tiramos as cobertas que estavam lá em cima do guarda-roupa, já mandamos para lavar, né? Já fomos ver os casacos, os das crianças não servem mais. O meu, graças a Deus, já faz uns 5 invernos que eu uso os mesmos, não tem problema, né? Meu filho fica brabo comigo, mas eu não dou bola. E graças a Deus nós temos se preparado para isso. Só que quando nós olhamos o contexto espiritual, irmãos, nós vamos ver que nós conseguimos fazer um paralelo do inverno aqui, dessa época das estações, também com o nosso tempo, com a nossa vida espiritual. E eu quero usar um texto para compartilhar com você sobre isso. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, o texto ele vai dizer o seguinte: apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Veja que Paulo, ele escreve essa carta e ele fala com Timóteo, seu discípulo, e ele pede que Timóteo vá vê-lo. Aonde que Paulo estava quando ele escreve essa carta? Ele estava preso em Roma, em um lugar frio, em um lugar que não tinha ventilação, em um lugar que não era nem um pouco agradável para se passar o inverno. E ele escreve então para Timóteo, ele fala: venha até mim, mas venha antes do inverno, antes que chegue o inverno. Por que isso? Porque naquele tempo não tinha como eles navegarem no mar Mediterrâneo durante o inverno. A navegação no Mediterrâneo durante o período de inverno era praticamente uma sentença de morte. Ou seja, se Timóteo não fosse até Paulo antes do inverno, acabaria que ele teria que esperar passar então o período de inverno e ir até ele somente na primavera. Porém, Paulo acreditava que ele não estaria mais vivo lá, e nós vemos isso nesse contexto, nos versículos anteriores, no mesmo capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 6, quando o texto diz assim, Paulo escreve: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, o contexto ele fala de um período de inverno que estava chegando. Paulo, ele já havia sido julgado, e ele sabia que ele seria morto. Ele sabia que o tempo de vida dele já estava no fim. Por isso que ele pede para Timóteo que Timóteo venha, e venha depressa, antes mesmo que o inverno chegue. E esse período, esse tempo de inverno, nós podemos perguntar: poxa, mas qual que é então o paralelo sobre isso com a nossa vida espiritual? A verdade, irmãos, é que na nossa vida espiritual, nós também passamos por períodos de inverno.
O inverno, ele representa um período frio. E muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor e de repente nós nos pegamos e descobrimos que parece que as coisas não dão certo. Parece que a pessoa ora e Deus não responde. Parece que ela lê, mas não entende nada. As letras parecem que estão embaralhadas, a pessoa não consegue se concentrar. O desejo de estar na igreja vai embora. E as pessoas simplesmente descobrem que estão frias, que o seu coração já não queima mais tanto por Jesus como deveria estar queimando. O fato, irmãos, é que períodos de inverno vai acontecer na nossa vida. E isso não é o maior problema. O problema é quando o inverno chega e nós não estamos preparados para ele. O período de inverno, ele representa um período gelado. E quando esse período chegar, nós podemos dizer, quando nós olhamos para a nossa sociedade nos dias de hoje, irmãos, que já está acontecendo esse período de frio. Nós podemos olhar e descobrir que nos dias de hoje já está acontecendo esse período de esfriamento na nossa nação, no mundo inteiro. Nós estamos vendo que Jesus, ele está muito próximo de voltar para buscar a sua igreja. Nós ouvimos aqui algumas séries de mensagens, o pastor Michel, os nossos líderes ministraram aqui aquela série sobre a volta de Jesus, a série Redenção, falando sobre o final dos tempos. E é um fato que os dias finais estão chegando. E agora eu quero ler um texto de Mateus 24:12 que fala sobre isso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Irmãos, se ele vai esfriar, é porque estava quente. Ele está falando que no final dos tempos, muitas pessoas que nós já vimos queimar por Jesus, estarão se desviando da fé. Eu tenho certeza que se você parar um pouquinho e pensar, você vai lembrar de pessoas que você conheceu, que já queimaram por Jesus, mas que hoje vivem longe, muito distante dos caminhos do Senhor. Não é difícil você ouvir falar sobre líderes, sobre igrejas que já foram tão poderosas na terra, mas que hoje esfriaram. O pastor Michel compartilhou aqui quando ele foi viajar para a Inglaterra, de igrejas como aquele país apostatou da fé, e igrejas estão totalmente frias, muitas com as portas fechadas, simplesmente porque eles abandonaram o primeiro amor que eles tinham. Quando nós vemos a carta de Apocalipse, João ele escreve e ele vê então o que? A palavra é: eu vejo que vocês esqueceram o primeiro amor. E quando ele escreve, acho que foi para a igreja de Éfeso, se não me falha a memória, ele fala de uma igreja que era trabalhadora, de um povo que era referência em muitas coisas. Ele traz muitos elogios, ou seja, era uma igreja muito relevante, totalmente ativa. Mas ele fala assim: tenho porém contra vós que abandonaste o seu primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que aparentemente queimava. Eram pessoas que trabalhavam, que se esforçavam, que enchiam o templo, que estavam ali servindo e aparentemente, externamente, demonstrava muito calor de Deus. Porém, os seus corações estavam gelados e eles já não queimavam mais pelo Senhor, como era no primeiro amor. E infelizmente, irmãos, essa realidade, nós podemos ver ela acontecendo também nos dias de hoje. O mundo, a nossa sociedade, muitos lugares estão gelados, estão passando por período de frio. E infelizmente, irmãos, nós corremos esse risco se nós não alinharmos a nossa vida com o propósito do Senhor. Se nós não entendermos que nós precisamos caminhar com retidão com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos entender que nós não podemos ser influenciados por esse frio que está no mundo afora. O inverno está chegando e aquele que não se preparar, ele esfriará e sofrerá as terríveis consequências. Qual que é a consequência de um esfriamento espiritual? Famílias destruídas, empresas quebrando, pessoas muitas vezes que
eram muitas vezes fiéis nas suas finanças, hoje endividadas e quebradas financeiramente. Casamentos destruídos, pais contra filho, filhos se levantando contra pai. Uma sociedade totalmente inversa daquele padrão que a palavra de Deus nos apresenta como deveria ser. Isso é resultado de um esfriamento, é resultado de um inverno, onde as pessoas vivem uma escassez e não conseguem frutificar conforme o Espírito Santo de Deus. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você que está aqui nessa noite, você não vai esfriar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você que está aqui nesta noite, você vai passar sim pelos períodos de esfriamento, mas você estará preparado, você estará aquecido, você estará queimando por Jesus, e passará por qualquer período de escassez, mas não ficará longe do Senhor. Considerando, irmãos, que o inverno ele vai chegar, qual que é a única forma que nós temos de nos aquecermos? Nós precisamos estar queimando por Jesus. A única maneira de eu me aquecer, com relação ao inverno aqui natural das nossas estações, eu preciso me aquecer. Eu preciso de uma coberta, do casaco, eu preciso colocar um fogo lá no fogão a lenha, eu preciso aquecer, eu preciso gerar calor para que eu possa passar pelo inverno. A única maneira, irmãos, de nós nos aquecermos, espiritualmente falando, é se o Senhor estiver verdadeiramente queimando dentro do nosso coração. E isso é possível porque a Bíblia vai falar, irmãos, que Deus, Ele é fogo consumidor. Moisés, quando ele viu o Senhor, Deus se apresentou para ele numa sarça, pegando fogo ardente. Quando o povo estava caminhando no deserto, a Bíblia fala que à noite o Senhor ia como uma coluna de fogo à frente deles. O Senhor, Ele é fogo, Ele queima, Ele incendeia aonde Ele está, e nós precisamos entender esse princípio. Em Atos, quando os discípulos estavam todos unidos, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre eles, como com línguas repartidas de fogo, sobre cada um deles. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre eles, representado pelo fogo naquele momento. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que nós viveremos incendiados com esse fogo do Senhor. Nós viveremos com esse princípio do Senhor de estar queimando por Ele, em nome do Senhor Jesus. Esse texto de 2 Timóteo 4:21, veja que ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Timóteo pede que ele venha, mas ele fala assim: venha depressa. Nós estamos em um período, irmãos, que nós precisamos apressar os nossos passos. Ah, mas então Deus tem pressa. Não, irmãos, Deus não tem pressa. Porque a pressa ela é uma característica de alguém que está sempre atrasado. E Deus não se atrasa, Deus tem o tempo certo. O problema é nós que muitas vezes perdemos pelo caminho e gastamos tempo demais nos envolvendo com as coisas deste mundo e esquecemos de focar no propósito que Deus tem para a nossa vida. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos. Quando o tempo de Deus, o Kairos de Deus, se encontra com o nosso Cronos, céus e terra se encontram, e ali o sobrenatural do Senhor acontece. O problema é que às vezes o tempo de Deus está na batida certa, mas o nosso tempo, nós estamos aqui perdidos, correndo com as coisas da terra, nos preocupando, correndo na correria. Tudo que pergunta é correria, mas não sai do lugar. Por quê? Porque está se envolvendo demais com as coisas do mundo, com as coisas naturais, e acabamos perdendo tempo. Mas a palavra de Deus, ela tem nos chamado nesse tempo, irmãos, para nós apressarmos os nossos passos. Hoje Deus tem chamado eu e você para nós caminhar mais rápidos, para nós estarmos diante do Senhor. O Senhor tem nos chamado para decifrar os tempos e entender que o inverno ele está chegando. E ai daqueles que não estiverem preparados, ai daqueles que não estiverem prontos quando o período de inverno chegar. Infelizmente, muitas pessoas deixarão de entrar para as bodas do Cordeiro, porque brincaram aqui na terra e não se prepararam para o período de esfriamento.
O mundo está frio, a sociedade está fria, mas nós precisamos estar queimando pelo Senhor Jesus. O que define, irmãos, o futuro de um cristão não é o tempo, não é o óleo que ele tem hoje nas mãos, porque se você está aqui nessa noite, irmãos, é porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você veio para o culto hoje, é porque o Espírito Santo está aí dentro de você, porque se não fosse pelo Espírito Santo, nós não sairíamos de casa. De nós mesmos, irmãos, nós nunca teremos vontade para estar na presença de Deus, mas o Espírito Santo é quem nos impulsiona, é quem gera o desejo dentro do nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, é porque Ele está sim queimando dentro de você. Mas o que vai definir o nosso futuro, é se nós teremos óleo para o futuro, para aquilo que está por vir. Você lembra da parábola das 10 virgens? Aquele texto, acho que foi o pastor que ministrou aqui esses tempos, fala que elas estavam ali, mas a metade não estava preparada. Todas elas tinham azeite nas suas lamparinas, porém, no dia que elas precisaram, no período que escureceu, e elas se levantaram para ir ao encontro do noivo, era um período de esfriamento, porque algumas delas já não tinham mais azeite com elas. Elas não se preocuparam para o dia que viria a faltar, e elas acabaram perecendo por causa disso. Nós não podemos, irmãos, correr esse risco. Nós precisamos ter o azeite do Senhor, para que quando chegar o período de inverno, nós estejamos preparados para aquilo que está por vir. Nós precisamos estar prontos. Nós lemos o texto de Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Agora, a pergunta que vem é: como fazer para eu me manter queimando pelo Senhor? Como que eu vou caminhar nesses princípios a ponto de eu não apagar, porque os dias são difíceis, os tempos são difíceis, nós não vivemos tempos fáceis. Mas eu quero ler um texto com você, Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós precisamos, irmãos, entender quem nós somos. O texto diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus aqui diz amém, Jesus, glória a Deus. Olha isso: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém, Jesus. Veja que a Bíblia fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. O rei representa a força. No Antigo Testamento os reis eram aqueles que iam para a guerra junto com os seus soldados. Representa a força, representa a coragem. Quando Deus fala lá no Antigo Testamento, Ele fala com Josué, Ele diz: seja forte e corajoso para que você conquiste a terra que eu estou dando para vocês. Ele era um homem que ele precisou ter coragem. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos faz reis e Ele nos faz sacerdotes. O sacerdote era aquele que fazia as ofertas, fazia os sacrifícios. Hoje, nós temos essa incumbência. Nós vamos ver, a Bíblia vai falar, por exemplo, o exemplo de Davi. Davi foi um grande exemplo para nós na Bíblia. Ele era um guerreiro do Senhor. Quando precisou, ele estava lá lutando para derrubar o gigante, mas ele também era um adorador do Senhor. Ele tocava lá a sua harpa, ele fazia o teu tempo de adoração, e ele adorava ao Senhor com a sua vida. Ele tanto guerreava como ele também adorava. Ele vivia como um rei e como um sacerdote. Deus nos fez reis e sacerdotes, irmãos, e é assim que nós precisamos viver hoje. Porque Davi vivia assim, é que ele pôde escrever o Salmo 39:3. Olha o que Davi diz, ele fala assim: o meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Veja que enquanto ele meditava no Senhor, o fogo aumentava no coração dele.
ele queimava mais pelo Senhor, ele não tinha um esfriamento dentro dele, ele podia passar por guerras, Davi passou por tantos momentos de dificuldade, mas ele não pereceu, porque o fogo do Espírito estava aceso no seu coração. É dessa forma que nós precisamos caminhar, irmãos, é dessa forma que nós precisamos andar. Agora olha o texto de Levíticos, no capítulo 6 e no versículo 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada domingo à noite. É isso? Acenderá lenha todos os dias de Life Group? O que ele está escrito? A cada manhã. Isso fala de um comportamento diário. Isso fala de um comportamento diário. Ele diz assim, a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja que esse texto ele fala de como eram feitos as ofertas, os sacrifícios ao Senhor. Ele fala que era no altar, e quando a Bíblia fala sobre o altar, ela fala de adoração, de santificação, de culto ao Senhor. O texto fala que cabia ao sacerdote. O altar ele ficava no tabernáculo, no templo ou em alguns lugares específicos aonde o Senhor determinava. E nós vemos que o texto ele vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é uma promessa. Deus cumpre as promessas dele, irmãos. Olha o que está escrito, e eu acho que esse texto não está aqui na projeção, tá? Mas eu vou ler ele para você aqui, 2 Coríntios capítulo 1, 20 e 22, ele vai dizer assim: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Agora olha isso, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que Ele prometeu. Deus prometeu que o fogo não se apagaria, e Ele fala que em Jesus se cumpriram todas as promessas, e através de Cristo foi colocado em nosso coração o selo do Espírito de Deus, que traz o cumprimento dessa promessa, ou seja, as promessas já se cumpriram. Hoje, irmãos, nós não precisamos construir altares nos templos, mas hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o lugar que o fogo vai queimar hoje é dentro de mim e de você. O lugar que o fogo vai queimar hoje é no nosso coração, é no nosso interior. O altar do Senhor, ele está dentro de nós, e esse fogo ele precisa queimar diariamente. Ah, mas eu queimo, se o Espírito Santo, se é uma promessa, então o fogo não se apagará. Cuidado, porque olha o que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Nós podemos, irmãos, apagar o Espírito que está aceso dentro de nós. Como que eu apago o Espírito que está em mim? Quando eu deixo de viver os princípios do Senhor para viver os prazeres da carne nesta terra. Quando eu permito que a frieza espiritual ela tome o meu coração e eu deixo de viver aquilo que Deus tem para viver para mim. Ou muitas vezes eu estou na igreja, eu estou no templo, exteriormente tudo é muito bonito, mas eu pareço por um sepulcro caiado. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro eu não consigo me relacionar com o Senhor.
Eu esqueço de que Ele me comprou e de que eu preciso viver para Ele. Eu esqueço daquilo que o Senhor fez por mim e eu começo a viver a vida segundo o meu entendimento natural. O Espírito Santo, Ele não encontra um lugar de habitação dentro de nós e o nosso coração, ele deixa de queimar como deveria. Mas irmãos, nós lemos o texto de Levítico 6, 12 e 13. Ele diz ali: mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada... O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Agora, irmãos, então, quem que vai acender a lenha todas as manhãs? Não, me responda, segundo o texto. Quem? O sacerdote. Agora olha isso. Quem é o sacerdote de Deus hoje? Não, se pode falar mais forte. Vamos lá. Quem é o sacerdote de Deus hoje? Glória a Deus. Eu sou o sacerdote. Eu sou o sacerdote. É eu que vou fazer a manutenção. É eu que vou trazer lenha para queimar no altar. Eu tenho essa responsabilidade. Eu não posso terceirizar isso. Eu não posso depender da oração do pastor. Eu não posso depender de estar alguém ministrando sobre a minha vida. Nós precisamos dos nossos líderes, do pastor. Nós precisamos, e você já vai entender isso um pouco melhor. Mas a responsabilidade, ela é minha. Eu não posso terceirizar isso, porque Deus me fez sacerdote dele, e cabe ao sacerdote o papel de colocar a lenha no altar e acender o fogo. É nossa responsabilidade, irmãos. Hoje nós não matamos animais para sacrificar, não precisamos mais de um altar físico, mas o nosso coração é o lugar aonde essa lenha ela vai estar incendiando, dentro de nós. E nós precisamos entender algo, irmãos. Buscar lenha não é algo fácil. Quem aqui tem ou já teve um fogão a lenha em casa? Alguns. Você já buscou lenha no mato para fazer fogo? É algo fácil, gostoso? Todo mundo quer, nossa, que legal, chegou a hora de buscar lenha no mato. Não é, irmãos. Eu lembro quando eu era criança, e eu lembro que eu tinha o compromisso junto com os meus irmãos de buscar lenha para fazer fogo. E era difícil, irmãos. Eu lembro que nós tínhamos que ir para o meio do mato. Às vezes a lenha estava molhada, tinha que derrubar a árvore, tinha que afiar o machado. Tinha uma região que nós íamos que tinha que cruzar o rio para poder pegar uma lenha boa. Tinha todo um trabalho, não era algo simples para fazer. Às vezes estava chovendo, não achava lenha seca. Às vezes nós ia para casa e levava lenha molhada ou lenha verde, e nós apanhava da mãe e do pai, voltava para o mato buscar lenha e tinha que dar jeito e vir com uma lenha seca para fazer fogo. Não era algo simples. Eu lembro que nós fazíamos com o braço assim, ou com os dois braços, para poder colocar lenha, ou às vezes segurava duas madeiras assim, grande, e colocava as lenhas em cima. Nós ia em dois, eu com o meu irmão, e então nós vinha com aquele feixe de lenha, precisava de alguém estar ajudando para conseguir carregar aquele monte de lenha. Às vezes a formigada entrava por dentro da camisa, irmãos, misericórdia, tinha que soltar tudo, as formigas mordiam, nós sofria, miserica, mas depois vinha a recompensa disso. Tinha fogo quentinho em casa, comida quentinha, panela de ferro no fogão a lenha, glória a Deus. Está entendendo? A casa estava aquecida, a nossa obediência aos nossos pais estava em dia, tinha a recompensa daquele trabalho. E espiritualmente, irmãos, não é diferente. Espiritualmente não é diferente. No contexto espiritual, nós vamos entender que vai exigir sim sacrifícios nossos, irmãos. Para o fogo queimar em nossos corações, vai exigir sim um período de trabalho. Você vai precisar talvez acordar mais cedo. Você vai precisar investir tempo na leitura da Bíblia, livros que são indicados pela nossa liderança. Nós vamos precisar sim dos nossos irmãos. Eu lembro que eu precisava do meu irmão para ajudar a carregar. Muitas vezes eu não sabia cortar, então vinha o meu irmão, vinha o meu pai e me ensinava. É para isso que Deus colocou e te deu um pastor, nos deu pastores tão abençoados. Deus colocou um discipulador na tua vida, para te ensinar a afiar o machado, para te ajudar a carregar lenha, a cortar lenha,
para ajudar você a caminhar de uma maneira que o fogo possa ser aceso dentro de você. Você não precisa caminhar sozinho, você não precisa sofrer sozinho. Muitas vezes vai ser difícil, sim, muitas vezes nós não vamos saber como fazer, mas o Senhor, Ele falou que Ele estaria conosco. O Senhor falou que Ele subiria ao céu, mas Ele nos deixaria o Espírito Santo de Deus, que nos ensinaria todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus, o fogo dele queimando dentro de nós, e na medida, na proporção que ele vai queimando, nós vamos pegando experiência, nós vamos aprendendo. Quanto mais nós aprendemos dele, nós descobrimos que nós não sabemos é nada, porque ele é tão infinito, mas nós vamos crescendo nele, o fogo vai aumentando, a chama vai crescendo, nós vamos nos apaixonando pelo Senhor, cada vez mais e mais. Nós precisamos entender algo, irmãos, nós não podemos querer uma vida fácil, mas nós precisamos viver uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Que o Senhor Jesus volte e nós possamos chegar diante dele, irmãos, e descobrir que nós fizemos aquilo que era certo. Em nome de Jesus, nós vamos viver isso. Qual que é o resultado, irmãos, de uma vida completa no Senhor, desse trabalho, desse esforço de colocar lenha? Nós seremos aquecidos pelo Senhor, nós não estaremos mornos, irmão, nós estaremos queimando. A Bíblia vai dizer que aquele que é morno, ele gera ânsia, o Senhor vai vomitar da sua boca. Nós precisamos sim estar queimando pelo Senhor, mas nós estaremos, irmãos, sempre fervendo. Nós vamos viver, irmãos, nós vamos incendiar, para ver o Senhor salvando a sua família, para ver o Senhor multiplicando as células dessa cidade, para ver o Senhor salvando a cidade de Guaratuba, através da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos viver, irmãos, esses princípios, eu creio. O Senhor, Ele quer nos incendiar, Ele quer incendiar você nesta noite, queridos. Não espere o inverno chegar, permite que o Pai incendeie você, posicione-se como um sacerdote do Senhor, posicione-se como aquele que adora, que busca, seja um rei, o Senhor te fez rei e sacerdote, esteja guerreando, vai para a luta, viva esse princípio que o Senhor nos deu. O Espírito Santo está dentro de você, e por isso você consegue ir além. O fogo de Deus, irmãos, ele vai queimar dentro de você, ele está queimando dentro de nós. Agora deixa eu te falar algo. Alguém aqui já viu, por exemplo, fogo dentro da água? Na nossa geladeira, para que quando ela no congelador, ele está lá gelado, ele tem gelo. Gelo representa um período de inverno, representa o frio. Gelo é o que? É a água. Irmãos, para você ver fogo na água, é só você ver um incêndio, por exemplo, de um navio que tem óleo. O óleo na água, ele pega fogo. A única forma de existir fogo em meio à água, em meio ao frio, em meio àquele gelo, é se o óleo do Espírito estiver queimando dentro de você, meu irmão. Quando o óleo incendeia, pode estar o período mais gelado que seja, você vai queimar do mesmo jeito, você vai estar incendiado do mesmo jeito. O que mantém o fogo em meio à água e nos mantém incendiados em tempos de frieza, irmãos, é o óleo do Espírito Santo de Deus. Se permanece queimando por Jesus, só permanece aqueles que verdadeiramente vivem e estão cheios dessa unção do Espírito Santo de Deus. Essa é a única maneira, queridos, essa é a única maneira de nós caminharmos com o Senhor de uma maneira verdadeira, de uma maneira plena, de nós vivermos os princípios do Senhor, de uma forma que nós não venhamos a decepcionar o nosso Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o inverno, ele é uma realidade, e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos para quando esse período chegar. Talvez você já passou por isso, alguns talvez vão passar neste momento, talvez alguns estão passando por isso, mas nós precisamos entender que com o Senhor nós conseguimos passar por qualquer situação. Paulo, ele falou assim: eu com o Senhor, eu aprendi a viver em qualquer situação.
Por quê? Porque o fogo do Espírito queimava dentro dele. O Espírito Santo, irmãos, nós precisamos entender que ele foi derramado dentro de nós, para que o fogo divino ele pudesse arder em nossos corações continuamente. Nós precisamos cuidar para que o fogo não se apague. O apóstolo Paulo ele escreveu: não apagueis o Espírito. E nós também temos o texto que diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Só cai quem está de pé. Só pode cair aquele que está de pé, irmãos. Muitas vezes nós vamos estar vendo pessoas que estavam de pé e já caíram, e que nós venhamos a aprender com isso, entendendo que hoje, nesse tempo, se nós estamos de pé, nós precisamos nos preparar para quando o inverno chegar na nossa vida. 2 Timóteo 4,6, nós vimos ali, Paulo ele disse que a sua partida estava próximo, e que Timóteo precisava ir depressa. Ele disse que ele precisava ir antes do inverno. Se nós parafrasearmos esse texto, irmão, esses dois textos, nós poderíamos dizer a seguinte frase: o tempo da volta de Jesus está se aproximando. Apresse-se em voltar para Ele, antes que o inverno invada o seu coração. Apressa-te a se alinhar com o Senhor, antes que o inverno invada o seu coração. Apressa-te a entender o que o Senhor quer da sua vida. Apressa-te a entender para que o Senhor te chamou. Por que você está vivo neste tempo? Por que o Senhor está chamando você para fazer algo? Apressa-te em obedecer aquilo que o Senhor Deus está te dizendo, porque Ele não te chamou por acaso. Ele te chamou, Ele te fez rei e sacerdote, para que você cumpra um propósito eterno, que Ele estabeleceu para a tua vida, antes mesmo da fundação do mundo. Ele te chamou para algo muito poderoso, mas para isso, você precisa estar queimando pelo Senhor, para isso você precisa estar incendiado pelo Senhor, você precisa estar queimando por Ele. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Deus, Ele é fogo, e Ele quer incendiar você nesta noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé, querido. Certa vez, o grande evangelista John Wesley, alguém chegou e perguntou para ele qual que era o segredo, o que ele fazia para que tantas pessoas viessem ouvir as suas mensagens. Ele olhou para eles e falou a seguinte frase: eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm de todos os lugares para ver um homem pegando fogo. Irmãos, não interessa como está o seu coração hoje. Talvez você diga assim: eu até quero, eu até tento, mas eu não consigo. Eu me afastei tanto do Senhor, que eu falo e Ele não me ouve. Eu tento, mas a minha mente não me ajuda, eu me desconcentro. Eu venho para a igreja, mas eu venho obrigado, simplesmente como um momento, como uma disciplina, mas eu não queimo mais dessa forma. Irmãos, não interessa quão frio esteja você, não interessa quanta água existe nesse altar. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias, certa vez, ele estava lá, e ele mandou construir um altar, e ele jogou muita água sobre aquele altar. Existia muita água no altar, nas pedras, ao redor tinha valas cheias de água, muita água, representava ali muita umidade, um inverno, uma total frieza. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele orou, o fogo do céu caiu, e tudo aquilo que estava naquele altar foi incendiado pelo fogo de Deus. Não interessa, irmãos, como está o seu coração nesta noite, como você tem vivido nesses dias, desse tempo. Interessa aquilo que você vai pedir para o Senhor nesta noite. E se você deseja, meu irmão, se eu fosse você, eu viria aqui para frente, e eu pediria ao Senhor para Ele queimar o meu coração. O Senhor nesta noite, Ele quer derramar da sua chama, Ele quer derramar sobre você, Ele quer te dar uma porção dobrada do seu fogo.
Ele quer ligar, Ele quer dar o start nesta chama que já está dentro de você. E Ele vai te fazer incendiar pelo Senhor, de amor por Ele nesta noite. E este fogo não se apagará, jamais se apagará. Você queimará dia e noite, até que Ele venha. Aleluia! Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Peça para Ele, peça para Ele. Oh, aleluia! Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Declare, declare com todo o seu coração.